Bom, vamos entrar agora no nosso circuito misto, que nada mais é do que uma junção entre o circuito série e o circuito paralelo. E Lucas, o que é o circuito misto? Bom, a gente tem aqui como que a gente resolve nesse circuito misto, né? Olha, aqui perceba o seguinte, eu vou ter as duas formas de ligação, certo? E o que você vai precisar ficar atento? Sempre que você for resolver uma associação de resistências, um determinado circuito extenso, que tem vários trechos em paralelo, em série, você sempre começa pelo extremo da fonte, ou seja, começa sempre pelo lugar mais longe da fonte. Imagina que tivesse vários resistores, você ia lá no mais extremo da fonte e começava a resolver essas resistências, ia redesenhando para enxergar tudo certinho. Agora, eu quero que você observe uma coisa. Aqui a gente tem uma resistência R1, R2, R3 e R4. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Perceba que a minha resistência R3 não está em série com a minha resistência R1 e R2. Por que não, Lucas? Porque uma coisa que você pode e vai te ajudar a resolver circuitos é analisar o seguinte. Num circuito paralelo, a tensão nas resistências vai ser igual. Por exemplo, essa resistência R3 e R4, elas vão ter a mesma tensão porque elas estão conectadas em paralelo. Então eu posso afirmar que R3 está em paralelo com R4. Para um circuito série, para você saber que algo está em série, você analisa a corrente ao invés da tensão. Por quê? Aqui a gente sabe que a corrente que vai fluir por R1 não vai ser igual à corrente que vai fluir por R3, nem por R4. Ou seja, eu não posso falar que R1 está em série com R3, porque as correntes que fluem por cada uma dessas resistências é diferente. Eu só posso afirmar que uma resistência está em série com a outra se a corrente que percorre ela é exatamente a mesma. Então essa característica é uma característica importante na hora que você estiver resolvendo circuitos elétricos. Sempre observe isso. Está em paralelo mesmo? Será que eu tenho a mesma tensão nas duas resistências? Se você falar sim, tenho a mesma tensão nas duas resistências, significa que elas estão em paralelo. Se estiver em série, a corrente é a mesma. Se a corrente for a mesma, aí você sabe que as resistências estão em série. Então, nesse caso aqui, se eu fosse resolver esse circuito misto, eu teria que fazer o paralelo de R3 com R4. A gente coloca normalmente, designa quando a gente vai fazer o paralelo entre duas resistências, não quer colocar valores, R3, dois tracinhos, paralelo, R4. E aí, na hora que eu faço o R3 paralelo com R4, o que vai acontecer? Vai me sobrar só uma resistência do paralelo dessas duas, correto? Então, vai excluir uma resistência aqui do circuito. E aí eu vou sobrar essa minha resistência aqui em paralelo, né? R3 com R4, que eu vou chamar R de 3. Agora sim, depois que eu fiz a associação dessas daqui, vai me sobrar somente um circuito em série, onde eu só tenho um caminho para minha corrente percorrer. E aí eu posso somar R1 com R3, 4 com R2. Basicamente é isso que você precisa saber do circuito misto, bem simples, não tem segredo nenhum. E aqui no nosso caso eu trabalhei genericamente sem valores, mas se você quisesse colocar valores aqui, você fazia as mesmas contas que a gente fez anteriormente, com série e paralelo, e colocava no circuito tranquilamente, que ia funcionar muito bem. Ainda dentro desse conceito aqui, a gente precisa definir outras duas coisas que são importantes pra gente, tá? Não é nada demais, mas é importante na hora de você estiver resolvendo circuitos, e vários livros, várias literaturas designam assim na hora que eles estão analisando circuitos elétricos. Então aqui eu tenho o meu R3 e aqui é o meu R4. Sempre que eu fizer uma conexão entre dois elementos, dois positivos, dois componentes, eu vou ter um nó. Então se eu conectar o polo positivo da minha bateria com o meu R1, eu vou ter um nó, que é a conexão entre R1 e a bateria. Se eu quiser conectar R1 com R3 e R4, eu vou ter um nó que vai conectar o meu terminal da resistência a R3 e R4. E aqui também eu vou ter um outro nó. Bom, basicamente essa é a definição de nó. Aqui eu também vou ter um outro nó. Então nesse circuito aqui eu tenho 4 nós. Então, beleza, você já sabe que isso aqui é um nó. Outro conceito importante. Dentro de cada um desses nós, eu vou ter alguns ramos. Ramos é onde uma corrente única flui num determinado sentido por um determinado dispositivo. Então, entre dois nós, eu vou ter um determinado ramo. Então, esse ramo aqui, que eu posso chamar aqui de ramo AB, eu vou ter uma resistência R1. Então, o meu ramo, quando eu falar de ramo, num determinado circuito no ramo de R1, significa que está entre os nós A e o nó B. Então, isso aqui, entre A e B, eu vou ter um que a gente chama de ramo. Tranquilo? E o outro conceito, e não menos importante, vai ser o conceito de malha. O conceito de malha é quando você tem um circuito série fechado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma corrente circulando nesse sentido, certo? E a corrente nesse sentido, circulando nesse sentido, vai me dar o conceito de malha. Então, aqui em 1, eu vou ter uma malha 1, certo? Acho que talvez nem tá dando mais pra vocês enxergar, porque a caneta tá falhando. Mas aqui eu vou ter uma malha 1. E aqui, nessa outro caso, eu vou ter uma outra corrente circulando, certo? Que eu vou chamar de I2, certo? E essa minha I2 vai estar na minha malha 2. Então, o conceito de nó, ramo e malha é bem simples. Na conexão entre dois elementos eu vou ter um nó, entre dois nós eu vou ter um ramo, e um circuito fechado em série eu vou ter uma malha. Então basicamente é esses conceitos que você precisa saber e ficar bem consciente aí para na hora de você analisar circuitos elétricos e também resolver os seus exercícios aí da faculdade, do curso técnico e das coisas que você estiver fazendo aí com relação ao seu estudo sobre eletricidade.